Nos finais dos anos 90, houve um comercial da Nike que era mais ou menos assim. E se você pedisse a Deus para se tornar o melhor jogador de futebol do mundo? E se ele estivesse realmente ouvindo? Enquanto as palavras desapareciam, eles simplesmente mostravam um clipe de Ronaldo Fenômeno marcando contra o Compostela. Sem nenhum contexto, porque ao olhar para isso, você sabia exatamente o que eles queriam dizer. Na realidade, todo mundo sempre soube. Nunca houve um exemplo de uma criança prodígio que estava tão obviamente destinada a se tornar um dos melhores de todos os tempos como Ronaldo. É muito comum focar nas lesões e nos e da carreira de Ronaldo, e você sabe? O lado negativo. Mas estamos falando de um garoto que, aos 20 anos, antes mesmo de ganhar uma bola de ouro, antes mesmo de chegar ao Barcelona, já havia jogado 115 partidas e marcado 103 gols. Eu poderia mostrar um clipe de 5 segundos dele aos 16 anos e ainda assim seria o suficiente para convencer alguns de vocês de que ele era o maior de todos os tempos. É assim que as pessoas se apaixonaram por ele, é isso que o tornou mundialmente famoso antes mesmo de ser velho o suficiente para dirigir um carro. E é isso que eu quero focar, o tempo antes das tragédias chegarem, quando o legado de Ronaldo ainda estava por ser definido. E tudo começou com um jovem garoto com dentes salientes, que matava a aula para participar de testes de futsal em seu clube local, Valqueire. E a coisa engraçada é que naquela época ele ainda não percebia o quanto era um prodígio de verdade. Então, quando ele percebeu que havia 50 crianças lá para os testes, ele convenceu a si mesmo que não tinha chance de conseguir. Então disse a todos que era goleiro, porque bem, e havia poucos deles. Certamente dariam um lugar a ele. E ele estava certo, embora rapidamente ficasse claro para todos, inclusive para ele mesmo, que ele não era goleiro. Após algumas partidas no banco de reservas, enquanto perdiam por 2-0 para o Vasco da Gama, seu treinador decidiu colocar o garoto novo na frente para ver o que acontecia e o resultado foram 4 gols de Ronaldo e uma impressionante virada contra um time contra o qual eles não tinham chance de jogar. Obviamente, depois disso, ele se tornou o jogador estrela do time, e ao final de sua primeira temporada, ele já havia marcado 166 gols. E houve até uma partida em que, dos 12 gols de seu time, 11 foram marcados por ele. Como você pode imaginar, naquela época Ronaldo não duvidava mais de suas habilidades, na verdade. Ele estava completamente confiante em suas habilidades e brilhava nos campos de futebol. Sua destreza, velocidade e capacidade de driblar eram impressionantes, tornando uma força imparável. Seu talento chamou a atenção de clubes maiores, levando-o do Valqueire para o Cruzeiro e, posteriormente, para o futebol europeu, onde se tornou um ícone no Barcelona e PSV Eindhoven. Ronaldo conquistou inúmeros prêmios e títulos ao longo da carreira, superando desafios e se tornando uma inspiração global. Sua trajetória desde garoto prodígio até o estrelato será sempre lembrada como uma das maiores histórias de sucesso no esporte. Completamente convencido de que seu chamado era o futebol, ele costumava dizer que era o seu primeiro amor. Aos 12 anos, apaixonado pela bola e com seus pais passando por um divórcio, Ronaldo estava passando por momentos difíceis e decidiu dizer à sua mãe que havia abandonado a escola para focar inteiramente no futebol. Ela ficou furiosa, prevendo que ele não teria um futuro brilhante e seria um fracasso na vida. No entanto, por mais que ela tentasse impedi-lo, percebeu que não havia muito que pudesse fazer. Ela trabalhava longas jornadas em um restaurante, impossibilitada de acompanhar de perto seus passos e evitar que ele matasse aulas. No fim das contas, ela viu que o futebol era uma saída melhor do que muitas outras opções que ele poderia escolher em meio a dificuldades. E, de maneira surpreendente, essa decisão acabou sendo a melhor coisa que aconteceu em sua vida. Nos 2 anos seguintes, a fama de Ronaldo cresceu exponencialmente, e a história do garoto abençoado pelos deuses começou a se espalhar. Aos 13 anos, ele ingressou no time social Ramos, e aos 14, no São Cristóvão,
onde sua habilidade excepcional o permitiu jogar até mesmo na equipe sub-20, apesar de ter 6 anos a menos que os demais jogadores ao seu redor. Após o teste no Flamengo, seu clube de infância, Ronaldo enfrentou dificuldades financeiras para fazer o segundo teste, o que o levou a desistir. Mas sua jornada estava longe de terminar. 2 agentes o compraram por uma quantia insignificante e procuraram clubes para assiná-lo. Após rejeição de Botafogo e São Paulo, ele permaneceu no São Cristóvão, onde o treinador, Jairzinho, um lendário jogador de futebol, o recomendou ao Cruzeiro. Após brilhar no Cruzeiro e conquistar o Campeonato Mineiro com 22 gols em 19 jogos, Ronaldo finalmente partiu para a Europa. Seus momentos icônicos na equipe brasileira incluíram um hat-trick contra o rival Atlético Mineiro e um gol memorável contra o Boca Juniors na Copa Libertadores. Aos 17 anos, ele foi convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo, mas não teve a oportunidade de jogar. Os grandes clubes europeus, como AC Milan, Juventus e Ajax, estavam interessados em sua contratação. Ronaldo acabou assinando com o PSV Eindhoven, onde chegou com pouca expectativa e sem muitos fãs esperando por ele. No entanto, ele rapidamente se adaptou e começou a brilhar no futebol europeu, marcando muitos gols e recebendo elogios de lendas do futebol como Beckenbauer e Rudi Völler. Ao final da temporada, Ronaldo superou o recorde de Romário no PSV, tornando-se o jogador mais jovem a marcar 30 gols na Liga Holandesa em uma única temporada. Essa impressionante atuação chamou a atenção de clubes maiores, com o Inter especialmente interessado, mas o PSV permaneceu firme e não cedeu à pressão. E, finalmente, numa tentativa de provar que não precisavam de Ronaldo, o PSV contratou Caio Ribeiro, o vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo Sub-20 daquele ano. No entanto, Caio não teve sucesso na Europa e marcou apenas um gol durante sua passagem pela Itália. Enquanto isso, Ronaldo continuou a brilhar e impressionar a todos com suas atuações. Ele marcou 4 gols em uma única partida da UEFA Cup e recebeu elogios de lendas do futebol como Beckenbauer e Rudi Völler. No entanto, sinais de alerta surgiram quando ele começou a sentir dores nos joelhos após um rápido crescimento. Apesar das lesões, Ronaldo mostrou uma determinação implacável durante a reabilitação e voltou a marcar gols. No entanto, em dezembro, ele sofreu outra lesão grave que exigiu cirurgia. Ele tentou acelerar a reabilitação e voltou a jogar antes do tempo recomendado, mas as lesões continuaram a assombrá-lo. Ronaldo se tornou o centro de uma disputa entre os gigantes do futebol, Inter e Barcelona, com este último vencendo a disputa ao pagar um recorde mundial de 15 milhões de euros por sua contratação. Sua relação com o PSV se deteriorou durante o processo e ele acabou assinando com o Barcelona. Em sua primeira temporada no Barcelona, Ronaldo teve um desempenho excepcional e foi nomeado jogador mundial da FIFA do ano. Sua fama e talento se espalharam pelo mundo, e ele se tornou uma figura amada e admirada globalmente. Sua mãe afirmou que, a partir daquele momento, Ronaldo não pertencia mais apenas a ela, mas ao mundo inteiro. Assim famoso ele era. No caso do Inter, bem, e um ano depois, após alguns problemas nas negociações de contrato no Barcelona, eles finalmente conseguiram o seu homem, quebrando o recorde de transferência mais uma vez. Mas ainda assim, considerando que antes eles desistiram da corrida pela transferência por medo de que ele fosse propenso a lesões, tudo se tornou incrivelmente irônico, considerando que, ao deixar o clube 5 anos depois, ele conseguiu jogar apenas uma temporada completa, sendo afastado por um total de 773 dias. Um ano antes de chegar ao Inter, perguntaram-lhe qual era o seu maior medo e sua resposta foi lesão. Um jogador lesionado é a coisa mais triste que existe.